Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando com pessoas tão queridas e principalmente tão competentes, do trabalho com eles no dia a dia, e colocar que seu filho estava se sentindo carente. Você estava competindo com o computador e ele resolveu se vingar do computador. Claramente, ele se vingou. Tá? Não combinei nada com a Isa, mas minha palestra é basicamente uma continuação da dela, que é o que faz sentido, porque o paciente é o mesmo. Temos que dar continuidade à terapêutica, assistência, e não quebrá-la como, você é do pré-operatório, eu sou do intraoperatório, e aí eu não conto nada para o pós-operatório. E a gente descobre tudo entre linhas, depois contando encaixando algumas peças, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estão na linha de frente. Tá? Para passar, deixa eu só ver se é esse clique aqui ou é outro. Esse daqui? Aqui? Inicialmente, não tenho nenhum conflito de interesse de falar desse tema, a não ser que eu adoro, gosto, estudo, e é o nosso dia a dia. Tá? E a gente começa falando do ERAS novamente. Tá? Não vou entrar no mérito do pré-operatório, não vou entrar no mérito da importância da continuidade de todo o cuidado ao paciente, e o meu trabalho aqui vai fazer no pós-operatório aqueles primeiras 48, 72 horas, que também são muito importantes. Mas eu gostaria de levantar um pilar para vocês do ERAS, que é esse slide que é muito importante. Tá? Qual que é esse pilar? Chama a atenção que esse protocolo é baseado em evidência científica. Então, alguns dos pilares que devem reger a nossa prática assistencial hoje. A primeira delas é baseado em evidência científica. A segunda, qual que é o objetivo? O objetivo é melhorar a assistência, melhorar a nossa qualidade assistencial, ou seja, a evidência científica levando a uma melhor qualidade assistencial. Isso se traduz em quê? Em melhor desfecho e em diminuição de custos. Muitas das vezes existe um dogma, um paradigma que a gente não pode falar de custo. Nós temos que falar de custos. A medicina, a assistência está cada vez mais cara e nós temos que propor o melhor custo-benefício ao paciente. Ou seja, um atendimento baseado em valores. Tá? Então, esses pilares do ERA são muito importantes para toda assistência médica hoje, para toda assistência ao cuidado ao paciente hoje, e é muito importante nós trazermos isso para o nosso dia a dia. E como que a gente vai fazer isso? Usando esse daqui, que é o artigo que a Isa já ofertou para vocês, que é muito importante nós sabermos, tratarmos e dormirmos com ele. Vou focar, não combinei com ela, mas vou focar num dos pilares, na minha opinião, que é a equipe multidisciplinar. Tá? A formação de uma equipe multidisciplinar, aí o primeiro item eu escrevo de novo, multidisciplinar. Para quê? É para lembrar que tem que ser multidisciplinar. Que muitas das vezes eu já vi multidisciplinar, que é o médico X com o médico Y com o médico Y. É o médico anestesista com o médico cirurgião com o médico intensivista. Gente, isso não é multidisciplinar. Nós temos obrigação de agregar múltiplas experiências, múltiplas especialidades. Eu não vou falar todos, que corre risco de eu esquecer alguns. Tá? É óbvio que esse simpósio da físio, a físio é muito importante, mas tem a nutrologia, nós temos psicologia, nós temos a farmácia clínica, nós temos a odonto, que é essencial no pré-operatório. Então, nós temos que agregar esses valores, que são essas cabeças que pensam em prol do paciente, cujo principal objetivo nosso é o paciente sair bem dessa intervenção. E deve ser uma extensão do Ratim, que é um contexto que já existe há alguns anos atrás. Ela não pode ser desvinculado dessa equipe. E ter uma comunicação efetiva. Não adianta eu fingir que eu falo e você finge que ouve. Nós temos que conversar e a informação chegar, pois isso vai nos mostrar competentes. E colaborativa, não é A indo contra o B. Não é eu sou médico, eu falo para estubar, a outra fala, eu fiz um teste de respiração espontânea, eu não vou estubar. Não. O melhor cenário é, vamos chegar a um acordo, o que é bem para o paciente. A não tem razão em detrimento de B. Nós temos que ter uma conduta única em prol do nosso paciente, que é o melhor beneficiado.
Então, esse é um dos pilares do ERAS que eu acho que é extremamente importante colocar para vocês. Tá? E não basta criar equipe, nós temos que buscar, esse trabalho também foi citado pela Isa, buscar a melhor terapêutica, e para isso eu tenho que analisar onde eu estou e aonde eu quero ir. E como eu faço isso? Coletando dados, analisando os dados, criando benchmark, criando métricas, metas, e a partir daí monitorar como chegar lá. Portanto, eu faço questão de ter mortalidade, qual a incidência de infecção, reinternação, extubação no tempo adequado, qual o benchmarking que eu quero chegar e qual a porcentagem que eu cheguei. Então, é muito importante para criar uma equipe eficaz, nós temos a coleta de dados, análise de dados e revisão das nossas métricas, se necessário for. Tá? Fora isso, alguns pilares, que são os pilares que a Isa colocou, que eu vou reforçar aqui. Primeiro, extubação precoce. Tá? Extubação em 6 horas, extubação à noite, sim, overnight, sim, mas nós temos uma limitação muito grande, que nem todas as unidades de terapia intensiva têm fisioterapia 24 horas. Pelo contrário, a RDC 7 preconiza, por algum motivo que só Deus entende, 18 horas apenas. Então, muitas das vezes, nós não temos o intervalo adequado de apoio. É proibido subar à noite? Não, desde que tenha um staff adequado, desde que tenha um apoio adequado. Então, nós devemos sempre buscar a extubação em 6 horas. Por quê? Porque é bonito? Não, porque reduz tempo de internação de UTI, reduz tempo de internação hospitalar, sempre baseado num termo segurança ao paciente. Então, o paciente tem que ter, nós devemos ter todo esforço para a extubação ser o mais precoce possível. Alguns falam até em extubação em 1 hora. Aí vai depender muito. Vai depender se eu tenho uma equipe uma expertise nisso, se eu tenho um centro especializado para isso e, principalmente, se o paciente é de baixo risco. Também não gostaria de subar um paciente sem cirúrgico e entubá-lo 2 horas depois por causa de um CO2 de 90 na UTI. Tá? Então, nós temos que ter esses pontos. O nível da qualidade de evidência da extubação em 6 horas é maior do que a extubação em 1 hora. Então, nós temos que ponderar se o centro que eu trabalho é um centro adequado para extubar em sala. E nós temos que ter uma equipe preparada para isso, uma monitorização adequada para tal. Também não adianta extubar em sala e todo mundo sair para tomar um cafezinho, o paciente ficar na RPA. Nós trabalhamos de pacientes de alto risco cardiovascular e alto risco de outros problemas. Então, nós temos que ter adequado suporte para objetivar esse dado. Tá? Além disso, lesão renal aguda. Tá? A injúria renal aguda é estatisticamente frequente, 20 a 40% dos nossos pacientes têm algum tipo de injúria. Lembrar que o conceito de injúria, o CADIGO 1, é o aumento de 0,3 na creatinina, ou seja, pequena alteração na creatinina já embute lesão renal aguda. E eu tenho que ter todo o cuidado, tanto pré-operatoriamente, como a Thaís falou, quanto nos momentos iniciais do cuidado para evitar isso. Por quê? Mata mais. Lesão renal aguda mata, aumenta o tempo de internação, aumenta o risco do paciente virar um renal crônico. Então, eu tenho que ter todo o esforço para cuidar do rim desse paciente. Então, fazer todo o cuidado e evitar lesão renal aguda, injúria renal aguda. Além disso, mobilização precoce. Aí eu entrei na casa de vocês. Quem sou eu para ensinar padre a rezar a missa? Eu só vou reforçar a importância desse dado e reforçar o quanto ele é seguro. Mobilização precoce em 24 horas, nós temos que mobilizar esse paciente, tirar do leito, fazer um cirregômetro. O que nós vamos fazer vai depender de cada peculiaridade, de cada identidade da sua unidade. Mas eu quero falar o quanto isso é importante, o quanto isso é seguro e por quê? Porque é bonito? Não, também. Porque diminui o tempo de UTI, diminui atelectasias, diminui infecção pulmonar, diminui derrame pleural e melhor capacidade do exercício, ou seja, nós deixamos o paciente apto à volta à vida saudável, normal dele, mais rápido, que é um dos grandes ganhos também deste projeto, o Projeto ERAS. Tá? Fora isso, terapia guiada por metas. Aí é uma parte que é mais médica,
como fazer isso, mas eu gostaria de que vocês entendessem que é extremamente importante hoje eu guiar o meu paciente guiado por metas. Como? Uma monitorização adequada. O conceito de monitorização adequada também depende de cada paciente, de cada unidade que eu estou, porque nem todas têm todos os aparelhos disponíveis. Mas queria falar para vocês que, por exemplo, fluidoterapia, eu tenho que saber o porquê que eu vou dar volume e qual é a expectativa desse volume. Para tal, usar um termo de fluido responsividade. Se o paciente tem hipoperfusão tecidual e é fluido responsivo, a primeira opção é hidratação, otimizar a pré-carga desse paciente. Para tal, com qual objetivo? Para diminuir a necessidade de vasopressor, usar inotrópico na dose adequada, no momento adequado, na dose adequada. Tá? E qual o objetivo disso? Eu não vou ter hipoperfusão tecidual. Se eu não tenho hipoperfusão tecidual, eu não tenho lesão de órgãos-alvos, eu não tenho aumento de complicações e diminui o tempo de internação. O difícil é a gente chegar e saber qual é essa monitorização adequada. E aí, eu trago para vocês um paper do Jean-Louis Vincent, que é um dos grandes estudiosos de terapia intensiva, na qual ele coloca quais são as métricas dele. De um lado, nós temos pacientes cirúrgicos, de outro lado, pacientes... esse é de cirúrgicos. De um lado, eu tenho cirurgia cardíaca, de outro lado, eu tenho pacientes de não cirurgia cardíaca. Tá? E, infelizmente, na hora que eu olho o lado que me interessa da cirurgia cardíaca, a maior parte da minha monitorização é invasiva. Ou é de um eco transesofágico, ou é catéter de artéria pulmonar. O bom e velho Swan-Ganz, que é uma metodologia algo em desuso no nosso meio, devido aos outros parâmetros que eu uso de forma não invasiva. Mas a acurácia dos não invasivos é muito falha no PO de cirurgia cardíaca. Por isso que o método gold standard ainda é o catéter de artéria pulmonar. Tá? E vamos seguir. Analgesia. Existe um excesso de uso de opioides norte-americano, e isso contamina o resto do mundo com a metodologia de poupar opioide. E como o Brasil adora copiá-los, eu acredito que é uma questão de tempo chegar aqui esse uso abusivo também. Por isso eu não acho errado nós já trabalharmos nesse momento evitar opioide. Como evitar opioide? Através de uma analgesia regional, multimodal, peridural. Essa multimodal dele, nós habitualmente não fazemos, que eles usam anti-inflamatório não hormonal, anti-inflamatório hormonal, mais acetaminofeno endovenoso, que nós não temos de rotina disponível no Brasil. Mas nós podemos usar uma PED, nós podemos usar analgesia de parede local, de parede torácica, para tentar palpar o uso de derivados do ópio. E nós temos uma grande vantagem em relação a isso, que nós temos a dipirona. Dipirona é um analgésico que, à luz da nossa prática, ainda funciona. Tá? Então, isso nos diferencia dos trabalhos norte-americanos. E por quê? Porque é bonito? Não, gente, porque a dor piora a experiência do paciente. Não existe um paciente que sai de um procedimento perfeito, sentindo dor e fala, esse médico é bom, essa equipe é boa, operou minha vesícula, não senti muita dor, mas a vesícula saiu. Não, então a dor, a qualidade percebida desaba. Então nós temos que focar, dor é um mau negócio para qualquer um. Tá? Seguindo o mesmo caminho, PBM. Tá? Quando eu estava na época de residente, nós dávamos plasma e concentrado para todo mundo até o HB de 10. Quantas pacientes eu já devo ter matado, tá? Mas naquele momento, à luz do conhecimento daquele momento, era a melhor prática médica. Nós devemos ver isso, que naquele momento era a prática adequada. Hoje eu sei que não é uma prática adequada. O sangue deve ser economizado. E isso serve para sangramentos, criar uma metodologia para poupar plasma, poupar plaquetas, através do uso de tromboelastometria, colocar na nossa cabeça que o HB de 10 é desnecessário. Nós temos já muita evidência na literatura que o HB de 7, 8 está mais que suficiente. Tá? E, de novo, por quê? Porque reduz sangramento, reduz injúria renal aguda, reduz infecção, reduz tempo de internação, reduz custo, e poupa o sangue para aquele paciente que realmente precisa. Lembrar que sangue não existe máquina que produz, ele só vem de um local chamado doação. Então, quanto menos sangue usarmos, mais vai estar disponível para o banco de sangue dar para aquele que realmente precisa.
Tá? Além disso, nós vamos na prevenção de FA, fibrilação atrial, que é uma patologia, uma complicação extremamente frequente no nosso meio, em dupla troca mitro-aórtica, chega até 40%, 50% em alguns trials, e esse também pode ser evitável. Como? Primeiro, usando um Chade-Vasc, que é um score de risco que, para o PO de cirurgia cardíaca, ele também funciona. Chade-Vasc alto também é um preditor de FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Junto com isso, nós temos o uso de beta-bloqueador ou o uso da própria meldarona como excelentes opções, como profilaxia da FA. Tá? E qual o objetivo disso? Diminuir custo, diminuir tempo de internação e, principalmente, diminuir risco de AVC, risco de morte e desfecho mais rápido da UTI, o paciente sai mais rápido de nós. Tem algumas peculiaridades da FA que o derrame pericárdico pós-operatório também favorece o aparecimento de FA e sabemos que um trabalho científico mostrou que uma pericardiotomia posterior também diminui a incidência de FA. Então, existem técnicas cirúrgicas também que nos ajudam, além do tratamento farmacológico profilático. Vamos para a próxima etapa, delírio. Delírio é uma doença subestimada no nosso meio, uma doença subvalorizada muitas das vezes, mas que mata mais. Mata mais em 30 dias e em 6 meses no pós-operatório. E o delírio hiperativo é fácil de diagnosticar, o hipoativo não. Daí a necessidade de ter escalas de busca de pesquisa ativa, que é o CAN, que fica a cargo geralmente da equipe de enfermagem. Mas que todos nós devemos saber e lembrar que o delírio é flutuação. Então, na hora que o A vai passar, ele está luz-orientado, na hora que o profissional B vai passar, ele já consegue configurar o delírio. Daí, todos nós temos responsáveis por esta avaliação, o CAN. Tá? E mais do que isso, também nós estamos diminuindo a mortalidade. E vou chamar a atenção para medidas não farmacológicas do delírio, que são, muitas das vezes, respeitar a sono-vigília do paciente, a iluminação adequada, o barulho, trazer órtese, prótese, óculos, os idosos. Então, nós temos medidas não farmacológicas que são muito importantes. Além disso, seguindo, infecção. Não preciso falar da importância de infecção, né? Uma mediastinite é uma tragédia no nosso meio. Mortalidade, e isso gera um custo muito alto ao hospital. Chamar a atenção ao tempo adequado dos antibióticos profiláticos, que eles têm um tempo de correr de forma adequada antes da incisão da pele, evitar a hiperglicemia. A hiperglicemia é um mal muito grande no nosso meio. Buscar a normotermia, deixar o paciente uma temperatura corporal adequada e sempre desinvadir. Todo dia a gente precisa desinvadir o paciente, perguntar se aquele catéter, se aquele dreno são necessários e tirá-los. O que eu gostaria de deixar de mensagens para vocês, tá? Primeiro, equipe multidisciplinar, vou reforçar esse dado que não existe ERAS feito por um profissional. ERAS é responsabilidade de toda a equipe, indistintamente. Segundo, não vou repetir tudo, mas esses pilares do ERAS são muito importantes. São pilares que nós devemos bater todo dia nessa tecla quando nós entramos numa unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E o objetivo muito claro, melhoria da qualidade assistencial e diminuição do custo da assistência aos pacientes. Tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, estou à disposição para as perguntas. Obrigado.